Hoje, minha dica de direito é para vocês que possuem dívidas já prescritas e querem cobrá-las. Acompanhe esse vídeo e fique por dentro do assunto. Você já recebeu uma carta de cobrança depois de anos de uma compra? Foi notificado por uma empresa de cobrança empresarial por uma dívida de 10 anos atrás? Ou uma situação inversa? Pensou em uma execução judicial contra um cliente inadimplente, mas já faz algum tempo? Todas essas situações remetem no assunto da dívida prescrita. E aí que surge a dúvida: será que é possível cobrá-la? Existe um prazo de prescrição das dívidas que deve ser levado em consideração. Há também um tempo máximo para que o nome fique no cadastro dos órgãos de proteção de crédito. Enfim, há muitas situações em torno de um tema e devem ser conhecidas, então confira. Afinal, o que é uma dívida prescrita? Prescrição é a perda do prazo para exercer o direito da ação. Em outras palavras, a dívida ainda existe, mas o credor não pode mais ajuizar uma ação na justiça para exigir o pagamento. Em uma transação comercial, o credor tem o direito de receber, o devedor tem a obrigação de pagar. Em sua empresa, você oferece um produto ou um serviço em troca de um valor. Se o cliente não pagar, existem diversas formas de cobrança. Você pode acionar uma empresa de cobrança empresarial, por exemplo, ou ajuizar uma ação. É seu direito, certo? Mas se o credor fica inerte, a justiça entende que ele não tem interesse em receber o que lhe é devido. Após certo tempo, a dívida se torna prescrita. Assim, ninguém deve ficar vinculado a outra pessoa eternamente por causa de um débito. Mas se engana quem pensa que todas as dívidas prescrevem em 5 anos. De acordo com a regra geral, as dívidas prescrevem em 10 anos. Mas há várias exceções, como prescrição em 1 ano, são as cobranças de despesas de hospedagem, cobrança de segurado contra a seguradora, cobrança de credores não pagos contra os sócios ou acionistas. Prescrição em 2 anos, são as dívidas resultantes de pensão alimentícia. Prescrição em 3 anos, dívidas resultantes de aluguel, pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, de reparação civil, de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, entre outros. A maioria das dívidas prescreve em 5 anos. É o que acontece com cartões de créditos, convênios médicos, financiamento, impostos, etc. São dívidas resultantes de contrato entre as partes. Também prescreve em 5 anos a pretensão dos profissionais liberais em geral pelos seus honorários. O que não estiver descrito nas exceções prescreve em 10 anos. É o caso das contas de luz, água, telefone e gás. Afinal, como funciona a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito? Um cliente não pagou pelo serviço que você executou. Após diversas tentativas, você resolve fazer a inclusão do CPF dele nos órgãos de proteção ao crédito. Para que ele saia do cadastro, basta que ele pague a dívida. Perceba que não estamos falando de uma dívida prescrita. Após 5 anos, se a dívida continuar em aberto, o nome da pessoa deve sair do cadastro de devedores. É um direito do consumidor. Caso isso não ocorra, o inadimplente pode solicitar a reparação do dano por meio de uma ação judicial. No entanto, por que isso é relevante para a dívida prescrita? Porque o mero procedimento de retirada do nome dos cadastros de restrição ao crédito não implica em inexistência da dívida, ou seja, o débito continua existindo mesmo que o nome tenha sido retirado do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. Como dito anteriormente, existem dívidas que têm prazo de prescrição maior. Essa ainda poderá ser cobrada judicialmente. Para uma dívida prescrita, ela também poderá ser cobrada, mas falaremos desse ponto adiante. E a dívida prescrita extingue débito? Dívida prescrita não extingue a existência do débito. Esse entendimento é pacífico nos tribunais brasileiros, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, manteve válido um contrato de compra e venda de imóvel mesmo após vencimento do prazo prescricional para a cobrança de dívida. É importante lembrar que a prescrição é a perda pelo titular do direito violado da pretensão à sua reparação. Não há qualquer relação entre dívida prescrita e reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor. Em palavras mais técnicas, o prazo prescricional não leva à extinção da obrigação. Isso porque a prescrição não atinge o direito subjetivo do credor de cobrar a dívida prescrita em outros meios. Mas afinal, é possível cobrar dívida prescrita? Sim, a dívida prescrita só impede o credor de cobrá-la em âmbito judicial.
No entanto, ele não perde seu direito de cobrar o débito. Isso significa que ele pode entrar em contato com uma empresa de cobrança para realizar o serviço de modo correto. E isso pode ser feito por meio de uma carta ao devedor, mensagem, e-mail e outras formas amigáveis. Caso prefira fazer por conta própria, deve ter em mente algo fundamental. A dívida prescrita pode ser cobrada, mas não se pode expor o consumidor inadimplente à situação vexatória. Ou seja, não se deve utilizar tons ameaçadores ou táticas semelhantes que intimidem o devedor. Por isso, o uso de empresas terceirizadas, especializadas no ramo, aumenta as chances de recuperação do crédito. Sou Estela de Oliveira, advogada atuante no escritório Siqueira e Tavares Advogados Associados. Procure sempre um profissional de sua confiança para fazer valer os seus direitos e tirar as suas dúvidas. Agradeço a você que acompanhou esse vídeo. Fiquem atentos aos próximos assuntos que serão aqui abordados. Até mais!